Fala galera, tudo bem com vocês, pessoal? Bom, eu sou o professor Givago e eu vou trabalhar com vocês a disciplina de Química, tá ok? Bom, pessoal, na primeira série do ensino médio, a gente teve uma reformulação agora do ensino médio, então a gente vai seguir a Base Nacional Comum Curricular. Só que por conta da pandemia, que no ano passado o ensino ficou um tanto quanto defasado, a gente vai retomar algumas habilidades lá do ensino fundamental. E a gente vai começar agora com uma habilidade, a habilidade 2 de ciências do nono ano. Essa habilidade é a identificar e comparar quantidade de reagentes e produtos envolvidos em transformações químicas, estabelecendo a proporção entre suas massas. O que a gente vai estudar aí para aprender essa habilidade, pessoal? A estrutura da matéria, aspectos quantitativos das transformações químicas e radiações e suas aplicações na saúde, tá bom? Nessa videoaula a gente não vai trabalhar ainda esses três objetos do conhecimento, tá? A gente vai começar mais com a estrutura da matéria. Pessoal, para eu falar sobre a estrutura da matéria, eu tenho que falar ainda o que é matéria, mas principalmente a gente tem que começar lá do básico. Hoje a gente está na aula de química, mas o que é química, pessoal? Bom, quando se fala química, muita gente vem na cabeça aí transformações, explosões, sei lá, talvez assim, a produtos químicos, né? Aquilo que não é natural, né? Mas a química é natural, pessoal. A química, ela estuda, é uma ciência da natureza. Então, a química é natural, não é só aquilo que é produzido em laboratórios químicos ou qualquer outro tipo de laboratório. A química, ela estuda a natureza. E essas transformações químicas, elas ocorrem na natureza. Mas, por definição, pessoal, química é a ciência que estuda a matéria, suas transformações e as energias envolvidas nesse processo. Como assim, professor? Galera, é o seguinte, o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Assim, massa, professor, você está falando de macarrão? Pão? Não, mais ou menos. Pão e macarrão também é matéria. Mas vamos lá, galera. Por definição, na verdade, massa, nas aulas de química e nas aulas de física, principalmente, quando vocês ouvirem falar massa, é o que comumente a gente chama de peso. Acontece que, na real mesmo, peso é a força que a gente faz no chão, tá? Por conta da gravidade. O nosso peso aqui na Terra, se você pesar, se subir numa balança, você vai lá, pesou na balança, lá subiu em cima, está lá, 70 quilos. Se você subir numa balança na Lua, o seu peso vai ser bem menor. Mas a quantidade de matéria que existe no seu corpo é a mesma, não é? A quantidade de gordura, a quantidade de massa muscular, de ossos. Você não perde isso subindo numa balança na Lua. Acontece que na Lua a gravidade é menor, logo a força que você faz no chão e a força que você faz na balança é menor, então ele vai te dar um valor diferente. Mas galera, veja bem, massa, quando eu falo massa, eu estou falando do peso, né, o que a gente comumente chama de peso. Então, sempre que eu falar massa, já vem na cabeça de vocês, o professor está falando do peso daquilo ali. Beleza? Bom, pessoal, então matéria é tudo aquilo que tem massa e que ocupa um lugar no espaço. E veja bem, pessoal, quando eu falo massa, eu não estou falando de massa de macarrão, massa de pão. Não, 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 não é nada disso, galera. Massa, quando eu falo massa, é o que comumente a maioria, todo mundo, chama de peso. Então você vai, por exemplo, você vai lá na farmácia, sobe na balança e fala assim: o meu peso é 70 quilos. Na verdade, galera, todo mundo fala assim, né? Se você for comprar sei lá, um frango no mercado, vai estar escrito lá na embalagem, peso, 900 gramas, por exemplo. Mas, galera, na verdade, o peso, isso em química e em física, sempre vai ser essa mesma denominação que eu estou falando, galera. Peso é a força que a gente faz no chão, por conta da gravidade, da força gravitacional, tá? Quando você sobe na balança e você vê lá o valor 70 quilos, na verdade, a sua massa vale 70 quilos, tá ok? Então, sempre que em química e em física você ouvir falar massa, a gente vai estar falando do peso, tá ok? Mas, como eu disse, peso, na verdade, é a força que a gente faz no chão. Só que todo mundo chama de peso. Então, não vou falar para vocês não chamarem. Não é que está errado. Acontece que quando a gente está estudando, a gente
chama a gente dá o nome aos bois, né? O nome da maneira correta das coisas, tá ok? Mas vamos lá, galera. Então, matéria é tudo aquilo que tem massa, por mínimo que essa massa seja. Pode ser 1 quilo, 1 grama, 1 miligrama, 1 micrograma, não interessa. Se ela tem uma massa, por menor que seja, e ela ocupa um lugar no espaço, ela tem um volume, um tamanho, por menor que esse tamanho seja, é matéria, tá? Então a matéria ela apresenta massa e volume. Galera, tudo aquilo, essas grandezas, a gente tem uma unidade de medida dela. Por exemplo, se eu falar assim, a minha massa vale 70. 70 o quê? Galera, num sistema internacional, a unidade padrão para massa é o quilograma, tá ok? Então, a unidade de medida padrão de massa é o quilograma. E para volume, galera, o que é volume, pessoal? Volume é o tamanho, né? Por exemplo, em relação ao tamanho das coisas, por exemplo, quando você vai falar comprimento, a sua altura, né? Você tem aí um comprimento. A unidade de medida é metro, centímetro, milímetro, etc. Quando você vai, por exemplo, não sei se vocês já viram isso, mas assim, vai medir um terreno, por exemplo. Um terreno, você não mede o comprimento dele, você mede a área em duas dimensões, né? Largura e altura. Então você tem 1 metro quadrado. O volume, pessoal, é o tamanho de um objeto em 3 dimensões. Ó. Por exemplo, esse canetão. Ele tem altura, ele tem uma largura, embora ele é fininho, mas ele tem uma largura e ele tem uma profundidade. Profundidade aqui em 3 dimensões. Isso daqui ele tem um volume. O tamanho desse canetão aqui é o volume dele. E esse volume, a unidade padrão, é metro cúbico. Pessoal, metro cúbico, talvez assim, fique um pouco difícil para vocês entenderem essa questão de metro cúbico, mas só para vocês terem bem noção do que é 1 metro cúbico. Galera, 1 metro cúbico, ele é igual a 1000... Opa! Ele é igual, pessoal, a 1000 litros, tá? 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. É só vocês imaginarem. Imagina, pessoal, uma caixa d'água que tenha 1 metro de altura, 1 metro de largura e 1 metro de profundidade. Essa caixa d'água ela tem 1 metro cúbico. Ali dentro vão caber 1000 litros de qualquer líquido que vocês coloquem lá, tá ok? Ou melhor, até do ar. Ali, se você for colocar quantos litros de ar tem dentro daquela caixa que esteja vazia, né, sem água, vazia entre aspas, porque tem ar ali, então ali tem 1 metro cúbico de ar, tá ok, pessoal? A gente vai usar também muito o centímetro cúbico, tá? Pessoal, é só vocês imaginarem um quadradinho de 1 centímetro de largura, 1 centímetro de profundidade e 1 centímetro de altura. Quanto de algum líquido vai caber ali? Justamente, eu sei que você pensou isso daí. 1 mililitro, pessoal, ou 1 ml, tá ok? Então, galera, essas são as unidades de medida para massa e para volume. Tá tranquilo? Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem me chamar no zap lá, tá ok, pessoal? Então, vamos lá, pessoal. A matéria, então, é tudo aquilo que tem massa e que ocupa um lugar no espaço. Então, ela existe, por mais que, por exemplo, o ar é matéria. O ar tem uma massa? Tem. É pequena? É muito pequena, mas ele tem uma massa, ele ocupa um lugar no espaço. Você não vê o ar, mas você sente. Se você soprar na sua mão, quando venta, você sente o ar, né? O ar é matéria, esse canetão é matéria, meu cabelo é matéria, a minha roupa é matéria, essa lousa é matéria, essa tinta de canetão que está aqui na lousa é matéria, tá ok, pessoal? E, galera, existem também outras denominações específicas de produtos da matéria. Por exemplo, galera, o ouro ele é matéria. Uma barra de ouro é matéria também. E uma aliança de ouro, uma joia, vocês podem ver, é matéria, não é? É. Só que não dá para a gente chamar tudo, pegar num geral e chamar de matéria. Então a gente diferencia algumas coisas, pessoal. Por exemplo, o ouro ele é matéria.
uma porção específica, uma quantidade específica de ouro, né? Porque quando eu falo o ouro pode ser todo o ouro do mundo. Tô falando bem no geral. Agora, quando eu quero denominar um pouco de ouro específico, tipo uma barra ou 2 barras de ouro, uma barra de ouro. Uma barra de ouro, pessoal, uma quantidade limitada de matéria, a gente chama de corpo. Ou seja, corpo é uma porção limitada da matéria. E com esse corpo, pessoal, a gente produz objetos. Então, galera, o objeto ele é um corpo produzido para a utilização do homem. Então, você tem a barra de ouro, o ouro, que é matéria. Aí você tem uma barra de ouro, que é uma quantidade específica ali de ouro. Isso a gente chama de corpo. E a gente, depois de trabalhado esse ouro para a utilização humana, a gente tem o objeto. Fechou, galera? A gente tem definição de química, matéria, corpo e objeto. No próximo vídeo, galera, eu vou falar sobre a densidade e vou falar também sobre a energia envolvida nos processos de transformações químicas. Fechou, galera? Fiquem com Deus e aquele abraço.